O ex-presidente Jair Bolsonaro deixou a UTI na tarde de hoje, mas segue internado em Brasília. Mais cedo, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, se manifestou a favor da prisão domiciliar ao ex-presidente e a esposa dele, Michele Bolsonaro, inclusive, se reuniu com o ministro Alexandre de Moraes do Supremo, a quem caberá a decisão. Quem está acompanhando esse caso em Brasília é o repórter Danilo Moliterno. Danilo, boa noite. Boa noite, Márcio, e a todos que acompanham o Prime Time. São muitos desdobramentos no que diz respeito ao quadro do ex-presidente Jair Bolsonaro que a gente vê hoje. Vou começar sobre esses desdobramentos jurídicos. A gente tem ao menos dois importantes. O primeiro, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, se manifestando favoravelmente à transferência de Jair Bolsonaro para a prisão domiciliar, indicando que, de fato, o que fica indicado nos laudos médicos que ele teve acesso, que foram encaminhados, uma remessa do gabinete do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, é de que Bolsonaro precisa de um acompanhamento de 24 horas e que poderia ter alterações abruptas no seu estado de saúde caso não esteja em casa, então poderia ser mais difícil esse atendimento. Dessa maneira, ele indica então que é favorável a essa transferência, posição importante do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. E uma segunda movimentação importante é o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, receber Michele Bolsonaro, esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro, no gabinete para uma conversa. Conversa na qual, que a gente sabe, Michele Bolsonaro utilizou para articular, para reforçar esse pedido de transferência de Bolsonaro para a prisão domiciliar. E aí o que a gente ouve de aliados de Bolsonaro ao longo do dia de hoje é de que são duas sinalizações que levam a crer que Bolsonaro nunca esteve tão próximo de ser transferido para o regime domiciliar. Primeiro porque, anteriormente, a gente tinha tido uma posição desfavorável da PGR a essa transferência, no momento em que a gente vê Alexandre de Moraes negar desde novembro ao menos 4 pedidos de transferência. Agora a gente vê uma mudança nessa manifestação, para além do fato de os aliados veem como um sinal verde o fato de Alexandre de Moraes receber Michele Bolsonaro no seu gabinete para essa conversa. Portanto, aliados otimistas com essa possibilidade no dia de hoje. Vale a gente relembrar que foi na terça-feira passada que a defesa entrou com esse pedido. Desde então a gente vê uma articulação forte. Flávio Bolsonaro encontrou Alexandre de Moraes, o governador aí de São Paulo, Tarcísio de Freitas, também veio a Brasília e se encontrou com 4 ministros diferentes para articular esse ponto e, portanto, agora a gente tem essa avaliação dos aliados. Importante também atualizar o quadro de saúde de Jair Bolsonaro, que hoje, finalmente, após 11 dias internado, foi transferido da UTI, relembrando que ele estava naquela UTI de cuidados intermediários, uma espécie de semi-UTI, para o quarto. Então o quadro de saúde de Jair Bolsonaro continua melhorando, a gente já tem 7 dias seguidos em que o seu boletim médico indica uma melhora e isso possibilita com que ele vá para o quarto. Ainda segue sem previsão de alta médica de sair de fato daqui do hospital, mas neste momento já numa situação menos preocupante, já no apartamento, Márcio.